Você tá. Tá gravando. Então. Bom dia, pessoal, para quem está assistindo a gente. Hoje é dia 13 de junho, um sabadão, 11 horas da manhã, e a gente decidiu fazer esse vídeo meio que para vocês terem um feedback do trabalho de vocês, sobre a redação lá, da história de vocês, relacionar com fatos, né, do ano que nasceram. Então, eu sou Luma. E eu sou a Elisa. Então, a gente vai meio que tentar fazer esse feedback para vocês entenderem e terem uma resposta sobre o que vocês conseguiram construir, né? Então, Elisa, o que você pensa aí sobre o que você leu, os textos que você teve contato? Para explicar aqui, gente, eu e a Elisa, ao todo, foram 30 redações, 29, né, que a gente recebeu. Então, eu e a Elisa dividiu esse número de redações, ela ficou com uma parte, eu fiquei com outra. Então, a gente vai dissertar, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente viu nos textos, né? A gente não vai citar nome, não se preocupem. O máximo que eu vou fazer, que são 2 trabalhos que me chamou a atenção, eu vou citar o que foi escrito. Então, a pessoa vai saber que é ela, porque ela sabe que escreveu, né? Mas eu não vou citar nomes. Fiquem tranquilos. Pode começar, Elisinha. Tá, então, das atividades que eu li, e essa é a primeira atividade, tá, gente, que a gente passou da história sobre a aula de introdução. O primeiro ponto dos textos que eu li, no geral, a maioria teve praticamente os mesmos erros de não compreensão, acho que um pouco do que a gente queria na atividade, que é na questão, principalmente, de como colocar esses fatos, que a maioria de vocês praticamente, a sensação que a gente teve lendo, foi que vocês jogaram esses fatos lá e não dialogaram com algo pessoal de vocês, e se tinha a ver com coisas que vocês acreditam, ou que vocês gostam, ou que faz parte da família de vocês. E a gente queria que tivesse esse diálogo com a vida pessoal de vocês, e não só simplesmente jogar algo lá, que é o fato por si só, né? Acho que para ficar claro para vocês, uma coisa que eu e a Elisa percebeu é que teve muita gente que citou música. Eu tô aqui com um pedacinho aqui de um texto que fala sobre músicas do Skank. Então, tá, você viu que teve músicas do Skank que foram lançadas nesse ano, mas você ouve Skank? Você gosta da banda Skank? Tem a música que foi lançada nesse ano, a sua mãe ouviu demais enquanto estava grávida, né? Influenciou no seu, depois, no seu nascimento, depois do seu nascimento. Então, era mais ou menos isso que a gente queria saber. Então, tá, você colocou uma música que foi lançada nesse ano. Você gosta? Você foi atrás de saber se a banda é legal, se a música... Você ouve essa música hoje por algum motivo? Então, era mais ou menos isso que a gente queria. Não era somente vocês jogarem lá no Google o ano que nasceram e jogar esses fatos no texto e pronto. Era para construir essa relação com a vida de vocês. Sim, a questão, muitos citaram livros também, a maioria colocou livros como Harry Potter, ou essa questão mesmo das músicas, colocou também a Evanescence e em algumas outras. Quem colocou Evanescence aí eu entendo, viu, gente? A melhor banda de todos os tempos. Então, mas a gente queria saber isso, se vocês têm relação com a vida de vocês, isso, vocês gostam, se, por exemplo, na questão dos livros, o hábito de leitura é presente na vida de vocês, ou vocês só pesquisaram esse livro porque é muito mais conhecido, tipo Harry Potter. Mas se vocês realmente leem, se alguém da família influenciou vocês a ter esse hábito de leitura, esse tipo de coisa também é história, gente, não é só você colocar o fato lá. O fato por si só não fala nada, entendeu? E a própria questão das fontes também, que eu e a Luma, a gente estava conversando, a maioria não citou as fontes corretamente. Alguns textos que eu peguei, estava escrito que pegou fonte da internet, mas só falou da internet no geral, a internet é muito ampla, não tem como saber que fonte é essa, ou tipo, internet escrita, mas que texto escrito da internet que foi pegado.
Teve um que citou uma questão de jornal, mas que jornal é esse? Porque tem vários tipos de jornais na internet, então qual jornal você utilizou? Esse tipo de coisa é importante na informação, quando a gente coloca qual a fonte, para não ficar um texto vago ou qualquer coisa da nossa cabeça, né? E essa relação da fonte, eu estava conversando agora há pouco com a Elisa sobre também, isso gera um problema muito maior também, se a gente sair para um contexto mais amplo. Se eu solto uma informação, se eu solto uma ideia sem falar de onde eu estou tirando isso, gera um problema que a gente viveu há um tempinho atrás, está vivendo ainda também. A questão das fake news, né, que a gente fala muito, mas para entender isso, se eu estou falando algo que aconteceu, mas não estou falando de onde eu estou tirando, isso fica parecendo que eu estou inventando. É as vozes da minha cabeça que estão falando sobre isso. E a gente viu o problema que causou isso, né? Então, eu acabei de receber uma notícia, ela parece meio absurda, realmente. Mas eu vou verificar, né? Porque no mundão que a gente vive hoje, parece que tudo é possível. Aí eu vou lá verificar. Mas tem 30 sites falando que não é verdade. Mas tem um dizendo que é verdade, tem alguma coisa muito errada. Por que 30 está falando que não e um diz que sim? Então, é vocês irem verificarem a fonte. Entende? Verificar, e para eu que estou lendo o texto de vocês, eu tenho que saber de onde vocês estão tirando. Quem que me garante que o Skank lançou música nesse ano? Não sei. Não sei, você tinha que ter me falado. Porque eu não quero ter que ficar... Eu vou ler o seu trabalho, a construção da sua narrativa, e eu tenho que ficar indo lá no Google toda hora verificar. Isso é uma coisa, né? Então, eu quero saber de onde você está tirando essa informação. E ela tem que ter o mínimo de veracidade. Que nem eu estou falando assim, eu recebi uma informação absurda, vou lá, jogo no Google, por exemplo, tem 30 sites de notícia grande, sites de grandes jornais de circulação falando que não é verdade essa informação, é mentira, mas tem lá um blogzinho pequenininho falando, sim, que isso, não sei, tem alguma coisa muito errada. Sim, e também se atentar, igual a gente tinha falado antes, da questão também principalmente de fonte da internet, colocar o horário que você pesquisou. Porque às vezes pode sumir dali ou mudar, então tem que ser o horário que você pesquisou aquela informação, que vai ficar ainda mais forte, né? A informação que você está colocando, dá mais vai respaldo me dar de verdade. que você realmente acessou aquele site, né? Assim, ela colocou a hora. Por N motivos, pode sair do ar essa notícia, pode sair do ar essa informação que você viu. Então é importante colocar. A questão da Elisa ter falado que teve alguns estudantes que colocou livro, né? Teve um que falou sobre a obra do Paulo Coelho. Você leu essa obra? Né? Porque naquele ano, com certeza, devem ter várias obras que foram lançadas, né? Vários livros, né? Mas você leu? Você conseguiu falar assim, nesse ano teve uma obra que foi lançada e é uma obra que eu adoro. Meu Deus, é muito show de bola. Então, eu quero saber se existe essa relação. Porque, que nem na nossa proposta, Elisa, que a gente mandou escritinho lá para eles, a proposta da atividade é para que vocês entendam o quanto a história faz parte das nossas vidas. A história não é feita somente de grandes histórias, grandes fatos. Porque, eu vou colocar que 80% dos trabalhos que foram enviados citou as Torres Gêmeas. É um fato gigantesco assim, para a história da humanidade, né? É um marco. Pá! Atentado contra as Torres Gêmeas. Mas e aí? Seus pais te falaram alguma coisa sobre? Porque eles já eram adultos, né, quando aconteceu. Teve um que eu gostei, que foi o que citou assim, que o pai ficou com receio de se tornar uma grande guerra, né, esse atentado. Então ela já conseguiu trazer para o momento pessoal, para a vida pessoal. Uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, bem afastado da gente, causou receio no meu pai. Meu pai ficou meio assustado com isso.
Então, algo grande vai ter impacto na vida de pessoas comuns como a gente, da mesma forma que a minha vida tem impacto nessa grande história. Porque se a gente for colocar assim, fizer uma pesquisa, muita gente ficou com receio dessa grande guerra que poderia vir depois desse atentado. Então, é vocês perceberem que a grande história, ela só é grande porque está recheada de pequenas histórias que levam a ela. Uhum. Sim. E ela, pelo menos do que você falou e das coisas, dos escritos que eu li, ela foi uma das únicas que pelo menos citou um fato e conseguiu fazer essa relação, uma das poucas, porque a maioria realmente só colocou, ou em forma até de notícia, ou simplesmente colocou a informação, em 2001, aconteceu o negócio da Torre Gêmeas, e pronto. Não falou mais nada, se impactou a família, igual ela colocou, se é algo que é discutido em família, ou se é porque a pessoa gosta de política, se interessa por esse tipo de assunto e foi pesquisar. Assistir Então, um faltou documentário sobre. faltou essa conexão com você mesmo, pessoa. Se é importante para você esse tipo de coisa, quem falou de política, teve gente que citou Lula, que a Luma leu algumas coisas sobre isso. Se você se interessa por política, é algo que você pesquisa, você acompanhou o governo depois, leu sobre isso depois, entendeu? Ou na família, a família discute essas coisas. Então, faltou esse tipo de relação para a gente saber realmente se vocês têm essa conexão com o que vocês estão falando, o que vocês colocaram. Uhum. Eu queria chamar atenção para um trabalho também que, na hora que eu li, eu fiquei muito encantada, que usou a fonte oral, né? Eu acho que é um dos caminhos que eu persigo na minha carreira, aí, novíssima carreira de historiadora, né? Que é a história oral. E eles, quando o estudante cita, né, que a mãe conta sobre a moda dos piercings no umbigo, né? Então, para mim foi assim sensacional. Viveu um grande momento da história, viu, sua mãe? Piercing no umbigo foi o ápice, assim, ó. Quem não tinha não era Interessante. gente, sabe? Então, foi bacana perceber, assim, que ele foi lá. Então, foi uma coisa grande essa questão da moda do piercing no umbigo? Foi, porque o Brasil inteiro choveu isso, né? Da maioria das meninas, eu vou citar que alguns homens também. O piercing no umbigo parecia ser até assim um ritual para ser aceito na sociedade. Quem não tem piercing no umbigo é mal visto na sociedade. Então foi muito bom, eu gostei. E você usou essa questão da fonte oral, você não trouxe depois um fato assim desligado e não me citou a fonte, foram seus pais, né, que te contaram isso. Gostei Sim. de outro trabalho também, que o estudante cita, que a mãe conta para ele que a melhor novela de todos os tempos, né, do ano, foi Mulheres Apaixonadas. Então, aquela coisa assim, sua mãe tem isso na memória dela, e você resgatou isso. Aí, quando você cita a cantora Nina Simone também, você conseguiu trazer assim, ela só não faleceu aquele ano. Eu estou citando ela porque as músicas que ela canta eu gosto. Então, e você ficou triste de saber que o ano que você nasceu foi o ano que, infelizmente, ela faleceu, né? Então, você Isso meio é. que foi um trabalho Uhum, bem construído, foi bem bacana. exatamente. Vamos lá, então. Teve alguns trabalhos, poucos também, mas teve alguns que citaram a questão do futebol também, que pode ser falado, é super válido, gente. Esporte é Mas história, gente, história é a forma esporte. que foi colocado, a história do esporte em geral, não só do futebol, né? Tem outros esportes também. Mas a forma como colocaram também só colocou tipo assim, informações do futebol quase tipo de jornal, não sei, não colocou se você gosta de estudar isso, ou se você pratica esse esporte, ou se é algo que você só gosta de assistir com a família, ou com alguém que te influenciou, ou a pessoa mesmo colocou que é flamenguista e que queria ver a final, a grande final do Flamengo ganhando, eu também queria ver isso, aí não tive essa oportunidade de ver, mas eu quero ver. Só que faltou falar isso. Você, então, assiste com a família, a influência da família, esse gosto pelo time, pelo futebol, porque não vem do nada, entendeu? A gente queria essa conexão.
que não é do nada, a gente, querendo ou não, a gente vem para a sociedade, quando a gente nasce, a gente é moldado pela nossa família, depois pelo ambiente fora, de que a gente se relaciona, entende? Então, a gente queria um pouco mais dessa conexão. As informações que vocês colocaram são legais, são válidas, mas faltou essa conexão com vocês, entendeu? É isso que a gente está querendo dizer. Que também é história, não é só colocar o fato lá por si só, que é o que a gente está frisando. Não é voltar para a história oficial, que é só factual. A gente tem que explicar o porquê que está colocando aquilo, não é só colocar informação jogada, que não serve para nada. A gente volta para aquela velha forma de fazer história, né? É história aquilo que está nos documentos oficiais, né? Porque que teve um outro estudante aqui também que entendeu aquele lance da economia que eu tinha falado, né? Acho que no áudio que eu mandei para eles, que ele fala que a economia estava favorável, ele associou a economia estar favorável esse ano porque todos os residentes da sua casa estavam empregados. Então, realmente tem essa relação. Ó, a economia está boa, o povo tem que ter emprego, né? Então, eu gostei. Ele utilizou a fonte oral também, que foi a mãe. Então, é vocês perceberem isso. Não dá para a gente ficar jogando informação e não começar a associar essas informações com a minha vida. Então, a economia está favorável esse ano, então isso vai refletir na minha vida, óbvio. Se ela não está favorável, reflete também. Pessoas próximas. Então, você tem que começar a fazer essas associações para você perceber que a história não é fato. Aconteceu, pronto, acabou, não tem mais nada o que tirar dali, né? As Torres Gêmeas aconteceu naquele dia e não teve reflexo nenhum na sociedade, na vida das pessoas. O que foi feito naquele espaço onde ficavam as Torres Gêmeas? Então, a gente começar a perceber que um fato, por ele já ter acontecido, ele deixou de influenciar a gente. Ele está lá vivo ainda, aquele acontecimento. Sim. Mas o problema maior, e que eu gostaria que todos vocês aí que fizeram a redação e que vão assistir esse vídeo também, mesmo se não fizeram a redação, é a fonte, gente. Não dá para a gente ficar soltando informações sem falar de onde a gente está tirando. A gente está vivendo um problema sério hoje no nosso país. Para mim, é principalmente por causa disso. A gente todo dia recebe uma chuva de informações, e isso é um problema, eu entendo. Só que a gente não está filtrando essas informações, a gente não está buscando a veracidade dessas informações. Eu só estou lendo, ouvindo informações e não estou fazendo essas associações. E a gente está onde está hoje. Sim. Isso é verdade. Então, é até a questão que eu estava até falando, não sei se eu falo, até uma questão pessoal. Eu também, antes de ter mais contato com a faculdade de História, eu também tinha muita dificuldade, eu não utilizava, não entendia a importância das fontes. Até muitos citaram livros, então, até a questão da leitura. Eu li os livros, mas eu nem pesquisava que autores eram, se eles tinham algum ideal político. Às vezes poderia ser contra o que eu acredito e eu tô lendo, entendeu? Porque eu nem pesquisei quem é esse autor. Então, essas coisas são importantes, essas informações, até do livro que a gente lê, qualquer livro, até livro na escola mesmo, esses livros didáticos, também é importante vocês pesquisarem quem fez, tudo isso, essas informações, ou muitos que colocaram jornais, colocar a informação de que jornal que é esse, porque cada jornal tem, às vezes, uma ideologia, então, qual é essa ideologia, se você entende, né, que às vezes está passando uma notícia, mas tem um foco, entende? Então, não é só você tá te pegar o jornal... o modo deles pensarem, né? Sim. Exato. Então, tem que pensar, realmente, igual a Luma falou, a questão da fonte é muito importante para vocês pensarem sobre isso e acho que a partir de agora, tentar se atentar mais nos seus textos, Próximos a colocarem trabalhos que a gente propôs para vocês têm isso na mente. Por isso que esse trabalho foi relacionado à introdução do estudo da história. Para vocês perceberem que grandes fatos está diretamente relacionado à nossa vida pessoal, dentro da nossa família. É a gente que faz história. Sim. Então, parar de achar assim que o que aconteceu lá não nos toca mais, não nos influencia mais, porque influencia. A gente é fruto desse passado.
Então, não tem como. Mesmo para a gente pensar isso. E a gente tem que saber como que está chegando essa informação do passado para a gente. E é a fonte que vai dizer isso para a gente. É verdade. E por mais que a gente não viveu no período que aconteceu algo, ainda tem alguns reflexos de algumas coisas. Então, a gente precisa buscar essas informações, né? Para ver também o que está afetando a nossa vida. A própria questão política agora atual, da escolha desse presidente, o que isso levou as pessoas a escolherem ele, tem influências, tem um porquê. Então, se a gente simplesmente falar, foi eleito lá, não, mas tem um porquê da população ter escolhido ele. Tudo isso vem de influências anteriores também, entendeu? Para levar a isso, ao que a gente está vivendo hoje. Acho que é isso, né? Não sei se você quer falar mais alguma consideração. Não, eu acho que fica mais como um pedido mesmo, conforme a gente for trabalhando com vocês, que os próximos trabalhos vocês se atentem mais à relação da fonte quando vocês for fazer qualquer outro trabalho, até o de química, o de física. Vejam de onde vocês estão tirando aquelas informações. Não tenham preguiça de escrever, gente. Escrevam, porque o que salva, o que faz muitas vezes a gente entrar numa universidade é a redação. Nossa, e a gente tem que escrever muito bem, para ser no minimamente uns 600 pontos, né? Então, eu passei por esse processo, eu sei o quanto que é difícil a gente se desprender dessa dificuldade de escrever, de construir uma boa narrativa, uma boa dissertação. Mas é para isso que a gente pede esse tipo de trabalho para vocês. Então, não tenham medo de escrever. Escrevam, 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 que dali vai sair muita coisa ainda. Tá? Então, esse trabalho, e eu acho que eu vou ficar mais ou menos nessa linha de trabalho com vocês. Eu vou tentar pedir o máximo que der para vocês escrever, eu vou pedir. Agora que eu sei o ponto fraco, né? E é ponto fraco para a gente também, viu? Eu até hoje também tenho uma certa dificuldade de escrever. A gente também tem na faculdade. Não estou me eximindo desse problema, não, que eu sou parte dele. Sim, nas provas é a maior dificuldade, né? Que é algo que a gente, querendo ou não, a escrita é uma prática também. E a gente não é tão, como que fala? Influenciado para isso, né? A ter essa prática ou a gostar também disso. Então, a gente não pratica tanto, e quando a gente vai fazer, a gente pega até raiva e não quer fazer direito, aí fica com raiva, às vezes, até do professor, que às vezes não tem nada a ver, que é um problema seu de tentar fazer aquilo, ou de praticar isso. É a mesma coisa com a leitura, né? Também é um hábito, uma prática, que, querendo ou não, leva um tempinho, mas só praticando para a gente conseguir aprimorar a escrita, a forma de escrever, a colocar outras palavras diferentes, a ter conexão no texto, só fazendo mesmo. Mas eu acho que dessas redações que foram enviadas, eu acho que a gente tem que mudar, assim, ó, o próximo trabalho a gente se atentar mais é questão de fonte. Foi a fonte escrita do jornal, eu vou ter que falar o ano que foi publicado, quem é o jornal, é Folha de São Paulo, é o Estadão. Você vai ter que me informar. Se é um jornal impresso, eu quero saber até a página que você leu. Porque, se eu precisar buscar essa informação realmente, ver se você está me falando realmente o que está escrito lá, eu posso pesquisar. E se eu não achar isso depois? Eu posso te acusar de que você está inventando essa informação. Sim. Olha como que é importante a fonte, né? Justamente para você ter esse respaldo de alguém não achar que é da sua cabeça ou que é só opinião da sua cabeça você mesmo. Você está inventando. É, uma invenção. Acho que é isso, eu vou despedindo de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Escrevam mais, sempre mais. Tchau, tchau, gente. Sempre mais, participem dos próximos trabalhos que a gente vai fazer, hein? Sim. Não deixe a gente na mão. Não desistam da gente.